Olá, boa noite a todos. Meu nome é Letícia, eu sou uma das consultoras do projeto Daqui para Fora. Vou estar com vocês hoje aqui no nosso webinar sobre um assunto interessante, né, do ponto de vista de alunos que fizeram faculdade no exterior e como que eles conseguiram desenvolver suas carreiras e qual foi o desenrolar para a entrada no mercado de trabalho. Então, eu espero que sirva como inspiração para alguns dos nossos alunos e pais e responsáveis que estejam assistindo aqui esse nosso webinar de hoje, sobre como que fazer faculdade fora pode trazer várias oportunidades futuras para o mercado de trabalho e para o seu desenvolvimento profissional. Bem, antes de começarmos, né, eu trouxe aqui uma análise de perfil para quem ainda não conhece. É uma forma bem rápida de alunos que ainda não sabem se querem ou não fazer faculdade fora, mas com poucas informações nós conseguimos trazer uma orientação, né, para o estudante, se você tem perfil ou não. Eu coloquei aqui no chat também o link direto, então ao longo da apresentação vocês podem fazer por lá. Então, antes de a gente começar, queria trazer aí os próximos eventos que estamos organizando para vocês. No dia 15, né, na quinta-feira, a gente vai fazer um webinar sobre portfólio, audição, para alunos interessados nas áreas das artes, né, já que é um ponto importante do processo de candidatura para o exterior. E quem vai falar é uma das nossas mentoras de portfólio, a Paola. Ela é especialista em portfólio. No dia 22, a gente vai falar sobre o programa de candidatura, de fato, né, como que se dão as etapas do processo de aplicação. E no dia 28, a gente vai fazer uma entrevista com o Jamal, que é hoje um dos nossos orientadores de redação da Daqui para Fora, e o Jamal foi um Admission Officer da WashU, que é uma faculdade que está entre as 20 melhores dos Estados Unidos, né? Então, ele vai contar para os alunos e famílias, né, como que os Admission Officers analisam os applications, né, selecionam os alunos, como é que isso se dá do ponto de vista de um Admission Officer, né? Então, ele é americano e vai trazer todos os insights aí de como que isso funciona. Também, como a gente falou, o ponto principal da nossa conversa hoje é sobre os casos reais, né, de alunos que fizeram faculdade fora e a entrada no mercado de trabalho, quais foram as trajetórias desses alunos. Mas antes disso, eu queria tocar em alguns pontos importantes, né? Vou fazer uma rápida introdução sobre Daqui para Fora. Vamos falar bem rapidamente sobre o processo seletivo, até para contextualizar um pouco o porquê da graduação fora. Vamos falar rapidamente sobre investimentos e bolsas de estudos, e principalmente a pauta principal é para falarmos sobre os casos reais, tá? E como que, né, os alunos se prepararam, quais foram as oportunidades que os alunos tiveram ao longo da jornada no exterior. E no final a gente vai abrir para perguntas e respostas de vocês. Bem, então, para fazer uma rápida introdução sobre a Daqui para Fora, a Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Somos os pioneiros no Brasil nesse assunto. Já enviamos mais de 3.500 alunos para o exterior, totalizando mais de 500, agora com a nossa turma de 2022, mais de 700 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos. Já tivemos aprovações em diversas universidades e, inclusive, aprovações em todas as Ivy Leagues, que são hoje algumas das faculdades mais seletivas do mundo. Também temos relacionamento com diversos Admission Officers, né, que são as pessoas responsáveis das universidades, e com isso sempre trazendo informações e atualizações para os nossos alunos. Temos hoje uma equipe com mais de 40 profissionais formados no exterior, e no nosso trabalho, cada aluno, né, que entra no programa é direcionado para uma equipe acadêmica própria da Daqui para Fora. Então, temos toda uma base de conhecimento, muita segurança, muita troca de experiência dentro da Daqui para Fora, mas, ao mesmo tempo, é um trabalho muito individualizado e customizado para cada aluno, onde cada aluno tem a sua equipe própria de 4 mentores ao longo de toda a jornada. Em termos de países e atuação, Daqui para Fora hoje trabalha com 4 países, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Holanda. Estamos no momento de expansão para outros países da Europa também, em faculdades que falam, né, que sejam em inglês. Então, isso já em breve vamos dar conta de dar suporte mais alunos que tenham interesse em Europa, de uma forma geral. Aqui temos algumas das aprovações de universidades.
Atualmente temos alunos em mais de 500 faculdades no exterior, então todo o nosso papel, a nossa proposta com cada estudante é que cada aluno consiga entrar na melhor faculdade possível no exterior e também dentro de uma viabilidade financeira da família. Em termos de trabalho de uma forma macro, né, nós começamos o trabalho de preparação a partir do 9º ano, 9º, 1º e 2º ano do ensino médio, são anos que nós consideramos de preparação. O ano da candidatura é o 3º ano, o ano onde os alunos selecionam as universidades e preparam os seus applications. E, por último, o nosso departamento de apoio e desenvolvimento ao longo dos 4 anos, dando suporte para todos os alunos e famílias lá daqui para fora que estejam no exterior, né? Os alunos que estudam na graduação continuam tendo o nosso suporte e apoio durante toda a faculdade. Em termos de processo seletivo, né, acho que é importante só da gente passar rápido sobre os principais pontos de como que se dá essa entrada em uma graduação no exterior, fazendo um rápido comparativo aqui com o Brasil, onde a principal porta de entrada é o Enem. No exterior, esse processo é um pouco mais complexo, né, onde vários outros quesitos vão ser avaliados além da parte acadêmica. E aí vamos entrar nesses quesitos. Primeiramente, as notas da escola vão ser avaliadas, as provas, prova do TOEFL, prova do SAT, existem outras provas de proficiência também, como o IELTS. Algumas faculdades do Canadá podem exigir também a prova do Enem, assim como na Holanda. Então, de uma forma acadêmica geral, as notas da escola com as provas padronizadas, prova de proficiência e o Enem, são algumas das exigências de cada universidade. E o nosso trabalho é sempre entender com cada estudante, dentre as faculdades que o aluno pretende aplicar, quais são os requerimentos, os requisitos acadêmicos que esse aluno precisa cumprir, e assim direcionar cada aluno estrategicamente para cada faculdade do ponto de vista acadêmico. Tá? Além disso, as faculdades também vão exigir as cartas de recomendação, geralmente de 2 professores e um coordenador, as atividades extracurriculares, né, os projetos, trabalho voluntário, Olimpíadas acadêmicas, tudo que o aluno fez, se engajou ao longo do ensino médio também é algo considerado. As redações, que são as redações de apresentação para as universidades. Aqui, geralmente, os alunos vão escrever 3, 4, às vezes 6 temas de redação por universidade. Nesse quesito, dentro daqui para fora, nós temos o nosso próprio departamento de redação, que trabalha individualmente com cada estudante. E, para finalizar, as entrevistas que são realizadas com os representantes das faculdades. E, para fechar, os alunos que têm interesse nas artes vão precisar também enviar o seu portfólio artístico dentro dos requisitos necessários. Nesse quesito, também nós temos o departamento de mentores de portfólio que trabalham com os nossos alunos. Tá? Então, aqui era uma forma mais geral, né, para que todos entendam um pouco sobre esse processo de graduação, de entrada em uma graduação no exterior, como que os alunos são avaliados na sua candidatura, porque é justamente a partir desses pontos que se dá o nosso trabalho de preparação, orientação e candidatura para cada estudante no programa. Também, antes de a gente entrar no assunto do porquê, né, na verdade, dos exemplos dos alunos, né, no mercado de trabalho, eu queria passar para vocês um pouquinho do porquê estudar fora, né, e os principais pontos que são motivadores de alunos buscarem fazer faculdade fora. Primeiro, né, por que a graduação fora? Primeiramente, a questão da excelência acadêmica, né, em termos de ranking mundial. A gente teve uma quantidade muito grande de faculdades, principalmente nos 4 principais países que atuamos, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Holanda, havendo uma grande concentração aí, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda e Canadá, né? E quando a gente amplia isso para o ranking das top 300, esse número aumenta ainda mais e é onde nós vemos nossa primeira faculdade brasileira entre as 200 e 250 melhores do mundo, né? Então, por esse fato, né, a nível de ranking mundial e possibilidades que existem no exterior, nós vemos muitos dos nossos alunos conseguindo entrar em faculdades de altíssimo nível mundial, por justamente no exterior existirem muitas opções de escolha. Então, é muito comum nós vermos alunos entrando em faculdades que estão entre as 150, 100, às vezes 50, 20 melhores do mundo.
por existirem justamente uma quantidade muito maior nos países no exterior. Então, essa oportunidade de excelência acadêmica, a gente encontra uma variedade grande em faculdades, principalmente nesses países. Além disso, do porquê estudar fora, as oportunidades de cursos que existem são diversos programas, não só dos cursos mais tradicionais, que já conhecemos aqui no Brasil, como economia, ciências da computação, relações internacionais, as engenharias, mas também cursos que podem fugir um pouco do que nós conhecemos ou até que existem aqui no Brasil, como neurociência, nanotecnologia, segurança cibernética, biometria. Então, no exterior, o número de cursos de formação vai variar entre 200 a 250 cursos oferecidos pelas universidades, em média. Aqui no Brasil, as universidades, em média, vão oferecer entre 80 a 120 cursos. Então, a gente vê uma quantidade gigantesca de opções, de programas, de possibilidades de formação que o aluno tenha no exterior. Muitas vezes, cursos que, às vezes, aqui no Brasil ainda não existem. Então, isso amplia muito as oportunidades futuras para o mercado de trabalho. Além disso, a oportunidade de se formar em mais de um curso ao mesmo tempo. Isso nos Estados Unidos é algo muito comum. Isso é bem específico do modelo americano, onde o aluno ele tem a possibilidade de combinar vários cursos, né, 2 cursos, na verdade, e ter, no final, 2 diplomas ao mesmo tempo. Isso porque, nas universidades americanas, os alunos entram no início no que eles chamam de General Education, que é a formação básica geral para qualquer curso que o aluno pretenda fazer na faculdade. Então, as universidades americanas, elas entendem que os alunos podem mudar de ideia ou podem adquirirem mais de um interesse durante a faculdade e aí se formarem em mais de um curso ao mesmo tempo. Então, existe essa amplitude de formação de diferentes cursos, dependendo do que o aluno tenha como interesse. Tá? Isso é muito específico das faculdades americanas. Algumas faculdades canadenses também têm esse tipo de modelo de dupla graduação. Mas, além de toda a parte acadêmica, né, que nós vemos na formação dos nossos alunos e alto nível acadêmico, ranking, né, qualidade das universidades, infraestrutura que elas têm para oferecer de laboratórios, tecnologia e uma formação realmente de altíssimo nível, o fazer faculdade fora ele extrapola muito a parte acadêmica, onde esses alunos, né, ao saírem de casa com 17, 18 anos e terem a oportunidade de viver em um campus universitário durante 4 anos, pelo menos, das suas vidas, convivendo com gente do mundo todo, tendo uma oportunidade de desenvolvimento gigantesco, nós vemos os alunos se evoluírem e crescerem muito em pouquíssimo tempo. Então, o estudar fora ele vai muito além da parte acadêmica. Ele também é um projeto de vida. Ele também é um projeto de desenvolvimento pessoal. E para esse jovem adulto que vai se formar na faculdade muito pronto em vários aspectos pessoais, né? Com um senso de independência, com um senso de capacidade, de desenvolvimento próprio, que só se dá por ter feito uma faculdade fora, por ter realmente desenvolvido habilidades em morar em um outro país, a conviver com outras pessoas, a ter um senso de responsabilidade com todos os aspectos da sua vida. Então, é um aluno que sai muito capacitado academicamente, mas também no âmbito pessoal, muito pronto para o mundo, para o que for necessário. Além disso, né, a questão de orçamento e investimento, acho que é importante a gente tocar de uma forma bem rápida. As universidades no exterior requerem, de fato, um investimento. Esse é um ponto que nós sempre trabalhamos com os alunos, as famílias, alinhando o que é possível, o que é viável para cada um, do ponto de vista financeiro. Então, antes de qualquer aluno daqui para fora começar o trabalho oficialmente conosco, é feita uma reunião com cada aluno e família para que esse alinhamento financeiro seja feito, até para que nós possamos entender se é um projeto viável ou não para cada família, né? Aqui vocês estão vendo o range de valores, né, dos principais países que nós trabalhamos, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Holanda, com a moeda local de cada país.
e sendo que nesse valor anual nós já estamos incluindo o custo básico de vida, né? Já incluindo aqui o custo de moradia e a alimentação no campus universitário, tá? Existem algumas possibilidades de bolsa, né? Basicamente são 3 modos: bolsas por mérito acadêmico, necessidade financeira, bolsa artística. Esse é um dos pontos principais que nós analisamos na estratégia, na seleção de faculdades. Se o aluno ou a família precisar de algum tipo de bolsa, quais seriam as faculdades que cada aluno conseguiria se candidatar ou que cumpriria com os requisitos necessários. As bolsas por mérito acadêmico basicamente são por notas. Necessidade financeira é através da comprovação financeira da família, né? E são faculdades bem específicas que oferecem esse tipo de bolsa. E alunos que vão conseguir algum tipo de bolsa por mérito artístico, pelo seu portfólio artístico também, tá? E aí, esses eram os principais pontos da gente, né, trazer, abordar antes de começarmos, né, o ponto principal, que é sobre o mercado de trabalho, a trajetória de alguns alunos, que sirva aqui de inspiração para alunos e famílias que estejam assistindo a gente, né? Quem tiver alguma dúvida, né, pergunta, pode entrar em contato conosco diretamente daqui para fora, através da análise de perfil, como eu coloquei aqui no nosso chat. É um ótimo primeiro canal que nós temos também com vocês. Cada aluno que faz, ou família, né, que fizeram análise de perfil, nós sempre entramos em contato para dar uma devolutiva e tirar dúvidas específicas. Então, vamos nesses casos reais, né? Eu acho que é importante da gente compartilhar aqui algumas dessas histórias e, de novo, que sirva de inspiração para os alunos. Primeira história do Marcos. O Marcos, ele se formou na St. Louis. Na verdade, ele fez a graduação em Lindenwood, uma faculdade de divisão 2. Depois fez um mestrado em St. Louis. Se formou em Business, em Finance. Foi um aluno bem dedicado, com notas muito altas. Durante a faculdade, ele fez estágios, principalmente nos Estados Unidos, primeiro na área de finanças mesmo, que era uma área que ele queria se especializar, na Northwestern Mutual, que era um banco de investimento. Depois da faculdade, ele conseguiu já uma entrada dentro da Wells Fargo, que é um dos principais bancos americanos. Logo em seguida, conseguiu uma oportunidade na RB Capital, em São Paulo. A área de finanças é uma área em São Paulo que é bem concentrada. Depois teve uma oportunidade na Merrill, que é também um banco americano, e aí voltando para os Estados Unidos, né? E hoje está no Banco Safra como Portfolio Manager, e ainda assim dentro da área de finanças. Então, vocês veem que desde o início da sua carreira, né, no começo de estágio, já nos Estados Unidos, bem focado na área que ele gostaria de se concentrar, principalmente na área das finanças, né, em bancos especificamente. Então, que é um aluno que já desde a faculdade estava muito decidido no curso que queria, né, na área de atuação, na área bancária de uma forma geral, e aqui foi a trajetória que esse estudante teve, e hoje, né, sem dúvida, trabalhando no Banco Safra, uma das referências do Brasil em termos de transações bancárias. Outro exemplo é a nossa Bárbara, né? A aluna Bárbara, que se formou em Wisconsin. É uma região que muitas vezes os alunos não conhecem muito, né? Então, bem interessante vocês conhecerem um pouquinho como foi a jornada dela. Ela se formou em Engenharia Química e Business. Ela fez o que a gente falou, né, agora há pouco de Double Major, né? Uma dupla graduação, combinando áreas completamente diferentes, e o que também é bem permitido. Aluna dedicada, vocês vão ver aqui que esse é um dos pontos que eu vou repetir bastante, né? A dedicação nas notas e o quanto isso foi importante nas oportunidades futuras. Então, conseguindo uma média alta, né, se formando entre os melhores da sua turma na faculdade, abre muitas portas, né? Durante a faculdade, ela trabalhou em alguns projetos já na faculdade, o que é muito importante também, nos clubs. Então, isso é algo que a gente sempre orienta, né, e traz para os nossos alunos de desenvolvimento, o quanto é importante o aluno se envolver, se engajar no que a gente chama de student clubs, né? Ela também foi voluntária, né, na American Diabetes Association.
Durante a faculdade, ela fez alguns estágios, um deles foi na SWE, né, que é Society of Women Engineers, então ela já entrou mais na área da engenharia especificamente. Depois foi professora voluntária dentro de Wisconsin, fez um estágio também na Laissez-faire, que também dentro da parte de operação, voltando ainda para Wisconsin como pesquisadora, e hoje ela continua nos Estados Unidos, agora em St. Paul, em Minnesota, dentro de um grupo da área de engenharia também, H.B. Fuller, que é uma área mais da engenharia, então ela teve muito mais o direcionamento para a área da engenharia que ela se formou, mas sempre construindo um currículo com diversas oportunidades. Vocês veem que não só ela fez estágio dentro de uma área de engenharia, mas em outros projetos também, inclusive na própria universidade. Então, quanto mais engajamento o aluno tem, principalmente durante a graduação, nos student clubs, principalmente, já é um ótimo pontapé para o futuro e para as oportunidades que existirão. Outro exemplo é o Raul, a fotinho dele já traz aí um spoilerzinho, né, da trajetória do Raul. O Raul, ele se formou, né, fez faculdade em Stanford, então, baita universidade, né, uma das melhores faculdades do mundo, na área de engenharia elétrica especificamente. De novo, aqui a parte acadêmica, a importância dessas notas altas, média alta na faculdade. Fez alguns projetos, né, como Stanford Student Space Initiative, então participou de tudo que a faculdade oferecia. Logo na faculdade fez alguns estágios, né, como Facebook, foi um cofundador também de uma empresa durante a faculdade. Ele já era um aluno que tinha esse perfil empreendedor, né? Então, e a própria Universidade de Stanford é uma faculdade que tem muito essa pegada de trazer oportunidades para os alunos começarem mesmo suas primeiras startups por lá. Depois, durante a faculdade também, ele fez um estágio na Hashtags, fez alguns projetos, né, como a Basis Business Association, então, outros projetos, Two Sigma, em Nova York, vários projetos em termos de tecnologia, e hoje ele está terminando o mestrado, ele está entrando no último ano do mestrado dele em Stanford, ainda nessa área de tecnologia e engenharia de uma forma geral, né? Então, foi também um aluno que entendeu a importância de se engajar desde cedo, né? Os projetos e os clubes, ele falou que desde o primeiro ano já se envolveu no que a faculdade oferecia, daquilo que fazia sentido para ele, e as oportunidades vieram a partir daí. Então, imagina, né, no seu terceiro ano de faculdade, já fazer um estágio no Facebook, né, que é, né, uma das grandes empresas de tecnologia, e ali já está a fotinho dele ao lado do Mark. Outro exemplo é a nossa Carolina. A Carolina fez a North Carolina State, Ciência da Computação, né, um curso teoricamente mais predominantemente feita por homens, né, então um curso onde mulheres realmente se destacam. Teve uma média aí entre 70%, se formou nas 50 melhores, né, da sua turma. E, de novo, se envolveu desde o primeiro ano nos clubes, nas organizações estudantis da universidade. Primeiro, a Brasa, que, inclusive, é uma das principais organizações estudantis das universidades no exterior, que são organizações feitas por alunos brasileiros para brasileiros. Alguns internacionais também se engajam, então ela se envolveu bastante nisso. A Brasa existe em literalmente centenas de faculdades no exterior, então é uma forma muito boa do aluno brasileiro que está chegando na faculdade se engajar e se envolver com outros alunos brasileiros. Ela também se envolveu muito na que eles chamam de Greek Life, né? Fraternidades, irmandades, então ela se envolveu muito nisso. Se tornou uma embaixadora da North Carolina State, porque ela se identificou muito com a faculdade, então ela promovia muito as universidades. Depois já começou os estágios dentro da área de tecnologia e ciência da computação. Dentro mesmo de Lake Raleigh, né, onde a North Carolina State está, é um lugar que tem muitas oportunidades nessa área de tecnologia, né, então ela teve algumas oportunidades, como vocês estão vendo aqui na Lexus.
Depois, ela foi, já logo de cara, né, da faculdade, ela foi contratada pela Microsoft, né, terminando a faculdade já com uma proposta de trabalho pela própria Microsoft. Então, uma baita oportunidade. E hoje ela ainda continua nos Estados Unidos, né, em Charlotte, e aí já, né, trabalhando com a Microsoft como contratada e continua a vida internacional. Então, aqui vocês veem como que alguns nomes até de faculdades que nós trouxemos, que não são tão conhecidos, talvez, por vocês, e como essas oportunidades surgiram e onde os alunos estão hoje. Principalmente entender aonde sua faculdade está localizada, qual é o mercado de trabalho que ela oferece, quais empresas estão ali próximo, que existem muitas e muitas oportunidades, né, em diversas regiões dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa. Então, é muito importante já desde cedo conhecer a área e conhecer empresas que já estejam conectadas com a própria universidade. O outro exemplo é o Alexandre. O Alexandre, ele foi um aluno de transferência, ele começou o trabalho conosco já estando numa faculdade aqui no Brasil, e aí transferiu para terminar a faculdade no exterior e se formou na USF, uma faculdade que está em Tampa, na Flórida. Fez um double major, como a gente falou, também mais um aí que aproveitou a possibilidade de combinar mais de um curso. Teve ótimas notas. Ele até, eu me lembro que foi um aluno meu, inclusive, a gente brincando, ele falou quanto que fazer faculdade fora abriu para ele uma realidade da importância das notas. Coisa que aqui no Brasil ele não levava tão a sério, né? E ao chegar lá, né, o GPA, né, essa média geral, que é tão importante para várias portas que vão se abrir para o futuro, ele viu o quanto isso era conversado, falado e trazido nas entrevistas de trabalho, e a partir dali ele falou que virou uma chavinha e ele começou a se dedicar muito na faculdade e conseguiu aumentar muito a sua média. Então, isso ele leva como um grande exercício aí que ele teve para a vida. O Alexandre é um cara que é muito extrovertido, comunicativo, né? Ele foi fundador da Brasil Florida Student Conference, então foi um baita evento de alunos, né, do estado da Flórida, especificamente, então ele gostava muito de tocar esses tipos de evento. Ele foi também presidente da Brasa, né, na USF, que inclusive a USF tem um dos maiores, né, uma das maiores turmas, né, de alunos associados na Brasa, então era ele quem comandava toda essa organização estudantil dos alunos brasileiros, a arrecadação de fundos, os eventos, a promoção, né, da cultura brasileira na faculdade. Então, ele que era o head de tudo, então ele era bem, bem engajado com a Brasa. Além disso, ele fez alguns estágios, né, na própria Flórida, fez um estágio na Mais Frios, né, que era uma distribuidora, fez na Ultra, em São Paulo, né, teve um verão que ele voltou para o Brasil. Isso também é um ponto interessante da gente colocar para alunos que pensam ou estão cogitando também terem sua carreira profissional aqui no Brasil, em colocarem, durante a sua trajetória acadêmica no exterior, 1 ou 2 estágios, né, ou summer internships, né, que a gente chama, aqui no Brasil. Existem várias possibilidades, oportunidades, inclusive esse é um dos pontos que nós damos suporte para os nossos alunos ao longo dos anos universitários no exterior, trazendo e passando para esses alunos quais são as empresas aqui no Brasil hoje que já fazem programas específicos para alunos que estão fazendo faculdade no exterior. E hoje, né, o Alexandre está na Wine, né, aquele clube de assinatura de vinhos, está morando em São Paulo, né, ele que era um aluno do Espírito Santo, hoje já virou paulista e é um dos analistas de planejamento comercial da Wine, uma das maiores distribuidoras, né, e assinaturas de vinho do mundo. Então, você vê aqui como que foi a trajetória dele em todas as oportunidades que ele abraçou, né? Outro exemplo nosso é a Laís. A Laís, ela começou a trajetória conosco através de um community college, né? Através da Pasadena College, fez 2 anos por lá e depois entrou na Cal State Northridge, que é uma faculdade conhecida muito para a área do cinema, né? Fica na Califórnia, então ela se formou, né, nada mais nada menos do que produção de TV
e cinema. Ela também falou o quanto foi importante a dedicação dela na faculdade, notas, se mantendo aí sempre entre as melhores da faculdade, na sua formação, o quanto os professores sempre falavam, né, da importância de ter uma boa nota para estágios. Ela se envolveu na faculdade no vôlei, né, era um hobby que ela tinha, né, então entrou no time de vôlei, inclusive, da faculdade, foi capitã do time, então conseguiu continuar. Também entrou no Cinema Club da universidade, e aí logo na entrada para o mercado de trabalho conseguiu um primeiro emprego em uma pequena produtora chamada Kinetic Content. Então ela já começou a trabalhar em termos de produção. Depois ela teve uma outra oportunidade em Hillenbrand Production, e a grande possibilidade que ela teve foi na NBC Universal como assistant, director, assistant producer. Hoje ela está no Matador Content, que é uma produtora de médio a grande porte, né, na Califórnia, e é uma produtora que faz muito streaming, então está dentro da área que ela sempre quis, TV, cinema, então desde o início, né, ela se posicionou, mesmo sendo um community college no primeiro momento, mas depois entrando numa boa universidade ali naquela região, com possibilidades de estágio, se desenvolvendo, tendo boas notas, e ali já trabalhando a sua carreira na área do cinema especificamente. O nosso outro exemplo é o Pedro. O Pedro se formou na Kenyon, que é uma liberal arts school, que é uma faculdade que nos Estados Unidos, principalmente, ela tem um modelo de ensino que é mais abrangente, né, onde você lida com vários aspectos, não só na parte específica do seu curso de formação, mas as liberal arts são bem interessantes. Ele se formou em economics, ótimas notas também, e logo de cara, em termos de estágio, ele conseguiu um estágio no Comitê Olímpico Brasileiro, né? Era um ótimo aluno, né? Ele era atleta, inclusive na época era nadador, né, da equipe do Flamengo, e aí conseguiu um estágio dentro do comitê. Logo em seguida, né, fez um estágio também no Banco BBM, e depois conseguiu uma entrada dentro do próprio Flamengo para trabalhar, né, na parte de gestão de atletas, né, e planejamento dentro do próprio clube, né? Então, com toda a formação que ele teve, ele, né, entrou nessa parte mais esportiva, e a partir daí ele começou a ter outras possibilidades, outras ideias, né? Entrou na área de gerenciamento, gerente de licenciamento no Comitê Brasileiro, também foi comentarista da Globo, né, na área da natação, né, que ele era um atleta, então ele conhecia muitas competições, os nadadores, treinadores internacionais, inclusive. Foi representante, inclusive, da seleção americana aqui no Brasil. Então, ele que fazia todos os trâmites, né, dos materiais, do que o Comitê Olímpico Americano precisava aqui no Brasil, principalmente nas Olimpíadas. E hoje ele é o fundador da Effect Sports, que é uma das principais agências esportivas do Brasil, que inclusive faz um dos principais eventos hoje esportivos do Brasil, como o Rei e Rainha do Mar, maratonas, representante oficial da NFL aqui no Brasil. Então, o Pedro teve toda essa trajetória, né, de construção de carreira de uma forma bem orgânica, e hoje, né, é o fundador de uma das maiores empresas de agenciamento, eventos esportivos do Brasil. Então, um baita exemplo dessa trajetória. Outro exemplo é a Sabrina. Sabrina se formou na Georgetown, uma faculdade na costa leste americana, que tem um lado muito de relações internacionais, né? Bem ali perto do coração de DC. Se formou, obviamente, dentro dessa área também, a política internacional. Excelente aluna, sempre foi, na faculdade se formou também com ótimas notas. Já desde o primeiro ano de faculdade, eu buscava estágios, conseguiu estágio a partir do seu segundo ano, como comentarista de eventos, né, repórter de eventos. Também fez estágio na Wilson Center. Foi coordenadora de eventos no One
for the World. Logo em seguida, fez um semestre na NUS, em Singapura. Georgetown tem muitos convênios, muitos programas de intercâmbio para os seus alunos, dado que é uma faculdade que tem uma pegada de formação para alunos internacionais, né, de formação de política internacional, ciências políticas. Então, é uma faculdade que acredita muito na importância do aluno conhecer outros lugares. Então, a Sabrina, como aluna internacional na Georgetown, também teve a oportunidade de fazer um semestre em Singapura, foi o que ela fala que foi uma baita experiência. Fez um estágio também dentro da Câmara dos Deputados, né, através da deputada Tabata Tabaral. A Tabata também é um exemplo, não vou falar muito aqui, mas ela também foi um exemplo de aluna que fez faculdade fora, né? Hoje está aí dentro da Câmara como deputada federal. Hoje a Sabrina é uma das nossas mentoras do programa de preparação, então ela gosta muito de mentorar, de ajudar, de orientar alunos no processo de desenvolvimento e de candidatura para o exterior. E ela também hoje é uma legal analyst na Cobre Kim, né, que é um escritório de advocacia, né, mas com representação aqui no Brasil, em São Paulo, né? Então, é uma aluna que tem muito essa relação com o mundo internacional de uma forma geral, né, com relações internacionais, e desde sempre se dedicou muito na universidade. Nosso outro exemplo é o Lucas. O Lucas também foi um aluno, assim como o Alexandre, que a gente acabou de falar, foi um aluno de transferência. Ele começou a faculdade na PUC, no Rio de Janeiro, depois transferiu para North Carolina State. Então, aqui mais um exemplo das possibilidades de um aluno de North Carolina State. North Carolina State, inclusive, é uma das faculdades mais reconhecidas na área de engenharia, bem difícil de entrar, e foi para lá que ele foi, né, fez faculdade de engenharia mecânica, se formou nisso. Ótimo aluno, bem dedicado, se formou, né, entre os melhores da sua classe. Em termos de estágio, ele estagiou na JKN Automotive, e também uma outra empresa lá mesmo, perto do North Carolina State. Ele fez um curso no MIT durante suas férias, inclusive, que era um curso muito específico de uma parte da engenharia que queria aprender. Então, ele fez através do MIT, então são cursos que são oferecidos de extensão. Logo em seguida, ele conseguiu uma colocação na Schmalz, que é uma empresa alemã. O Lucas, na época, ele falava também alemão, ele tinha feito o ensino médio aqui no Brasil, uma escola alemã, então tinha a questão do alemão aí bem interessante, né, que era um diferencial para ele nas entrevistas, e principalmente na área de engenharia, né, a gente já conhece bastante a fama aí da Alemanha nessa área, e logo na faculdade já foi, ele teve uma oferta de trabalho para entrar na Schmalz, assim que ele terminasse a faculdade, né, como engenheiro mesmo. Ele estava na dúvida se iria para a Schmalz como uma empresa alemã, mas ela tinha também uma sede nos Estados Unidos. Ele tinha, inclusive, a possibilidade de escolher ou ir para a Alemanha ou continuar nos Estados Unidos e trabalhando por lá, né? Ele acabou ficando nos Estados Unidos, e hoje ele é um dos engenheiros dessa empresa, né? Outro exemplo nosso é o Wittek, né? O Wittek se formou na Illinois Tech, que é uma faculdade que está em 75 do ranking americano na área de engenharia. Ele conseguiu um processo de transferência e entrou depois na Johns Hopkins, o que é bem interessante. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, dessa possibilidade de, estando em uma universidade no exterior, você pode fazer um processo de transferência interna e, quem sabe, entrar numa faculdade ainda melhor do que você conseguiu no primeiro momento. Ele se formou em engenharia mecânica, né? Também aluno dedicado, com notas altas, se envolveu bastante nos clubs, nas organizações estudantis da Illinois Tech, como Office of Digital Learning, vários outros grupos de engenharia em São Paulo, voltava para o Brasil também. Ele começou a Brasa na Illinois Tech, né? Na época não existia Illinois Tech na faculdade, e aí ele decidiu que começaria a Brasa
do zero, né? Conversou com um amigo e foram eles que deram um pontapé inicial, então teve muita responsabilidade nesse sentido. Durante a faculdade também ele entrou na organização estudantil de engenharia, e eles estavam projetando um trem a vácuo, né? Coisas que engenheiro faz, né? E durante esse processo, né, desse projeto de trem a vácuo, eles conseguiram, inclusive, ir para a SpaceX, na Califórnia, colocar isso em prática. Além disso, teve outras possibilidades de estágio, né, em Chicago, São Paulo, empresas de engenharia, né, já tinha muito certo na cabeça que queria essa área da engenharia, e hoje ele também foi da Hyperloop, né, também como engenheiro mecânico, e hoje ele está terminando o mestrado em engenharia mecânica na Johns Hopkins. Então, o Ítaca era um exemplo de aluno que começou em uma faculdade inicial, conseguiu transferir para uma faculdade ainda melhor a nível de ranking acadêmico, que deu uma baita base, várias oportunidades, e a partir dali também ampliando a formação para o mestrado. E aí, para compartilhar com vocês, em termos de mercado de trabalho, nós trouxemos aqui algumas perspectivas para o futuro dentro dos países que nós trabalhamos, né? Vocês viram que alguns alunos ficaram por lá, ficaram no exterior, outros voltaram, e como que isso se dá ao longo, né, para os processos, né, para os países que nós atuamos. Em geral, os alunos que depois que terminam a faculdade, eles podem ter um visto de trabalho que pode variar desde 1 ano até 3 anos, dependendo do país. Como vocês estão vendo aqui, Estados Unidos podem ser 12 meses ou até 30 meses, se você se forma em uma área da STEAM, né? Science, Technology, Engineering e Mathematics. O Canadá, você pode trabalhar até 3 anos depois de formado. No Reino Unido, 2 anos. E na Holanda, 1 ano. Né? Depois desses vistos, né, que são de direito, né, de um aluno internacional que se forma em uma graduação no exterior, nesses países, depois dessa possibilidade, aí sim o aluno tem que aplicar para o que a gente chama de visto permanente, né, ou visto de trabalho. Então, nos Estados Unidos, depois desses 12 meses ou 30 meses, o aluno pode aplicar. Na verdade, a empresa em que o aluno estiver trabalhando precisa aplicar para o visto, que é o H-1B, que é um visto já permanente de trabalho, mas quem aplica é a empresa, então é um processo um pouco mais complexo e mais competitivo. No Canadá, o aluno pode já aplicar também para uma residência permanente, né? Então, existe essa possibilidade bem interessante para quem pensa ou cogita migrar para o Canadá, ou migrar de uma forma geral, né? O Canadá, especificamente, tem essas leis migratórias bem interessantes. No Reino Unido, o aluno, às vezes, consegue também ampliar o seu visto de trabalho por mais 5 anos. E na Holanda, depois desse 1 ano de orientation year, né, que é depois desse 1 ano de visto de trabalho, algumas faculdades, né, o aluno também pode solicitar um visto de permanente, né, de trabalho permanente na Holanda especificamente. Tá? Aqui nós trouxemos algumas projeções, né, no mercado de trabalho, os países que mais contratam brasileiros, né, para compartilhar com vocês. Estados Unidos, Portugal, Canadá, Irlanda, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia e Suécia, né? Isso de acordo com o Abracomex brasileiro, né? E também falando sobre o mercado de trabalho, a gente queria compartilhar com vocês alguns dos insights e de pessoas que são especializadas em RH, e aqui a gente trouxe alguns pontos que o Marcelo Nóbrega, que é um dos maiores executivos hoje do Brasil em RH, em gestão e recrutamento de jovens, o que ele diz de alunos brasileiros formados no exterior, né? E aqui a gente trouxe, né, os quotes do que de fato ele coloca, né? Alunos geralmente vão ter garra, né, vontade de fazer, excelência, formação, várias áreas de conhecimento, experiência, né? Então, o que o Marcelo coloca é que no passado recente valorizava-se a profundidade de conhecimento, levando isso a trabalhar na mesma disciplina toda a vida. Hoje o que conta é a amplitude de conhecimentos e experiências, né? O que a gente falou
bastante em termos de desenvolvimento pessoal, adaptáveis e versáteis, né? A qualidade de um estudante estudar fora se torna um âmbito, né, de flexibilidade e adaptação, coloca num outro patamar. Um papel de protagonista, né, no seu próprio futuro. E aqui o que o Marcelo coloca é que não é simples passar por um processo de admissão para a universidade no exterior. Precisa passar 4 anos estudando num lugar novo, num idioma e numa cultura diferente, com regras novas, sem suporte próximo dos pais ou dos amigos da infância, né? Então, isso torna o estudante um jovem que precisa lidar com várias questões que muitas vezes um jovem que faz faculdade aqui no Brasil não vai ter que lidar, né? Então, isso torna um aluno diferenciado nesses sentidos. A grande contribuição das universidades é ensinar e aprender, ensinar a aprender, ensinar a estudar. Sabendo estudar e aprender por conta própria, o profissional se habilita a enfrentar qualquer desafio, né? E o não tem mimimi, né? Esse comportamento é mais importante do que o conhecimento técnico. Durante a entrevista, procuro descobrir as evidências de garra, vontade de aprender e realizar. Quero sentir que a pessoa é protagonista da sua vida, não tem paciência para mimimi. Que a pessoa enxerga os obstáculos como uma oportunidade e não se intimida facilmente. Então, isso é de alguém que está ali no dia a dia, recrutando, entrevistando, conhecendo jovens e fazendo essa avaliação de novos candidatos e perfis de estudantes que são recrutados para as universidades, para o mercado de trabalho, desculpa, né? E aí, algumas dicas, né, de como se preparar para o retorno do mercado de trabalho no Brasil, né, caso um estudante estude no exterior. A gente queria compartilhar com vocês não deixar de ler em português, né, sempre estar atualizado aí com a língua para não esquecer totalmente, porque pode acontecer. Manter-se atualizado sobre o país, né, práticas da sua área, técnicas, acompanhar jornal online, né, entender as atualidades. Revalidação do diploma, esse é um ponto também que dentro daqui para fora nós orientamos os nossos alunos, caso os alunos queiram revalidar o seu diploma, se entendem que é uma parte importante para a sua atuação técnica aqui. Trazer novidades do exterior para o mercado brasileiro, isso pode ser um dos grandes diferenciais que vocês trazem para as entrevistas, para as empresas brasileiras aqui no Brasil, né, aproveitarem as oportunidades no exterior, mas trazerem realmente o que está acontecendo de novo, quais são as novas tendências, quais são as novas tecnologias usadas, quais são as novas demandas do mundo que no exterior já se enxerga e que talvez seja legal trazer e colocar e pontuar no Brasil. Manter o networking profissional aqui no Brasil, colocar seus projetos, estudos em tese, em prática, e começar o processo de candidatura antes de retomar para o Brasil, muitas vezes 1 ano antes da sua formatura, inclusive. Então, se você está cogitando em fazer, o processo seletivo de empresas aqui no Brasil, ao terminar uma faculdade no exterior, comece a ver isso com pelo menos 6 meses, 8, quiçá 1 ano de antecedência, tá? E é importante, como a gente falou, né, alguns exemplos de alunos que a gente colocou aqui, manter essa rede de relacionamento, pensar em alguns summers, voltar ao Brasil e estagiar em algumas empresas brasileiras também. Então, isso amplia a sua rede de relacionamento futuro, né? E aí, para pensar, né, nesse projeto de estudar fora, né, fazer o processo de candidatura junto com o vestibular do Brasil, é muito comum, é possível ser feito, né? Muitos dos nossos alunos realizam os 2 processos ao mesmo tempo, então os resultados das faculdades do Brasil saem antes dos resultados no exterior. Então, muitos alunos nossos, inclusive, começam a faculdade aqui no Brasil no primeiro semestre, trancam e vão para fora a partir do 2º semestre. Então, pensem que essa possibilidade de graduação no exterior pode ser feita em conjunto com o processo do vestibular do Brasil, e assim os alunos ampliam as suas oportunidades futuras. Inclusive, a gente já tem visto algumas tendências de faculdades aqui no Brasil que estão mudando o seu processo de admissão e seleção, olhando outros aspectos além da parte acadêmica. Então, muitos dos nossos alunos que estão sendo preparados para o processo seletivo no exterior, automaticamente também vão estar prontos para esses novos processos aqui do Brasil.
A gente tem agora mais uns 5 minutinhos para perguntas e dúvidas. Vou tentar respondê-las aqui no nosso chat, né? É possível se formar ou praticar em mais de uma área? Né? É possível praticar 3 cursos ao mesmo tempo? Olha, a grande maioria dos nossos alunos conseguem dar conta de até 2 cursos ao mesmo tempo, tá? Mas 3 é possível? Você pode fazer? Pode, mas fica um pouco mais puxado, mais difícil de conseguir conciliar 3 ao mesmo tempo. As universidades dão bolsa, sim. A gente vai ter um webinar específico de bolsa ao longo desse 2º semestre, né? Mas, e aí acompanha aí para você entender melhor. A gente não vai falar de nenhuma faculdade particular ou específica, né? Como a Daqui para Fora trabalha com cada estudante, de acordo com cada perfil. O nosso trabalho é sempre direcionar cada aluno para a melhor faculdade possível, não em nenhuma faculdade particular ou específica, né? É possível um aluno que está no Brasil não voltar para o Brasil? Sim, como a gente colocou, existem as possibilidades de visto de trabalho, né? Dependendo do país, é importante avaliar isso na sua tomada de decisão de quais faculdades ou quais países você pretende aplicar, caso você pense em migrar depois da universidade, tá? Sim, se você se formou em Masters in Science, Masters in Science em Sports Management, não acredito que vai se qualificar, não, tá? Apesar de ser Masters in Science, não se qualifica em STEAM. O que tem que ser STEAM tem que ser o major em que você se formou. Então, Engineering, Science, né? Physics, Biology, Neuroscience, Engineering, Mathematics. Então, como é Sports Management, não se qualificaria para STEAM. Graduação no exterior, em geral, 4 anos, em média. Saber mais de uma língua pode ajudar na admissão? Sim. Pode contar com uma atividade extracurricular, tá? Mas não vai ser, talvez, o ponto mais o mais destaque do processo, não. Mas é algo que você pode colocar e contar sem dúvida nenhuma. A renda média da família para ser elegível, isso a gente tem que entender caso a caso, tá, Paula? A gente sempre avalia cada aluno quando estiver no programa conosco, que tipo de bolsa esse aluno vai aplicar, e se for aplicar para alguma bolsa por necessidade financeira, avaliar, inclusive, se a família se qualificaria ou não, dentro do perfil do estudante, se seria um aluno que se qualificaria para essa bolsa por necessidade financeira também. O que é melhor começar a faculdade no Brasil e depois transferir para os Estados Unidos? No caso, se você começar a faculdade no Brasil e transfere durante o curso, você não conseguiria o diploma daquela faculdade que você começou aqui no Brasil. Você só conseguiria esse diploma ao revalidar o diploma depois, né? O que eu sempre recomendo para os alunos se você tem interesse em fazer faculdade fora, comece o quanto antes. Faça, de preferência, o processo de candidatura durante o ensino médio. É o melhor cenário. É onde você não vai ter nenhum tipo de restrição de nenhuma faculdade, né? Porque a partir do momento que você entra em uma faculdade e aplica como transferente, né? Como foi o caso até de 2 alunos que a gente colocou aqui, existe a possibilidade? Existe, mas também existem algumas restrições, principalmente a nível de bolsas acadêmicas, né? E também de faculdades que aceitam alunos de transferência. Então, se você tem a possibilidade de aplicar durante o ensino médio, faça. É o melhor cenário. Caroline Mello, não sei exatamente qual foi a propaganda, mas eu vou ver depois direitinho para a gente ver, vamos ver se a gente faz algum outro webinar com ela também, tá? Bolsas de graduação, mestrado, mestres, a gente não trabalha, tá? Mas, em geral, para aplicação para mestrado, né, que eles chamam de graduate school, o ideal é começar com pelo menos 1 ano de antecedência. A IB ajuda demais no processo, um currículo internacionalmente reconhecido, né, diferenciado. Então, sem dúvida, Heitor, a IB é um ótimo diploma de ter no processo. A candidatura, sim, se dá ao longo do 3º ano do ensino médio, tá? O ideal é sempre começar o quanto antes do 3º ano. Agora, por exemplo, quem está no 3º e aplicando para 2023, a gente já teria que acelerar com muita atividade.
Mas para quem vai entrar, por exemplo, no terceiro ano no ano que vem, sem problema começar início do ano que vem, com calma e com antecedência. Faculdade de Ministério requerem notas altas? Depende da faculdade. Tem faculdades realmente que vão olhar alunos com notas altíssimas. Tem faculdades que já com uma nota mediana você já é qualificado, já é um candidato a ser aceito. Essa é uma das análises que a gente faz diante do seu perfil e quais faculdades que academicamente você teria chances de admissão. As bolsas nas Ivy League são bem mais competitivas porque elas são baseadas na comprovação financeira, eles são categorizados como Financial Aid ou Need-Based Scholarships. Então, na verdade, a partir do momento que você é um candidato, né, ou que você é admitido, eu diria que a parte admissional é uma das mais difíceis nas Ivy Leagues, depois toda a parte financeira é avaliada pelas universidades. O processo de candidatura, Isabelle, a gente vai fazer um webinar específico sobre o processo de candidatura na semana que vem, se eu não me engano, tá? Entra lá no nosso site, daqui para fora, /eventos, e lá você consegue assistir, a gente vai fazer um webinar específico do programa de candidatura, então aproveita. Através do Enem, algumas faculdades, elas podem aceitar o Enem, mas não é pelo Enem que você é aceito. O Enem é um componente acadêmico da sua aplicação, tá? Então, outros fatores também são considerados. Tá? Acho que aqui foi. Como eu falei, eu coloquei aqui no chat o link direto da análise de perfil para vocês entrarem. Tá? E proficiência de inglês, como a gente falou, um dos requisitos do processo seletivo, geralmente o TOEFL ou IELTS, ou Duolingo. Cada faculdade vai ter algumas possibilidades de prova de proficiência e o aluno tem que cumprir com uma delas. Esse é um ponto também que a gente orienta cada aluno no que seria necessário de você realizar. Acho que já foi. Bem, pessoal, então acho que é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado e tirado algumas dúvidas, se inspirado aqui com algumas histórias, né, de alunos nossos. E espero revê-los num próximo encontro. Obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau.